Nós vamos apresentar números da pecuária em 2021 para um balanço. Não vou dizer nem balanço, porque quando se faz um balanço tem que ter todos os números, né? Nós não vamos dar todos os números, mas nós temos aqui a opinião, você vai acompanhar agora, de um produtor rural que há décadas atua na pecuária e também na agricultura, faz a integração, usa as tecnologias para a produção agropecuária em Mato Grosso do Sul. É o produtor Antônio Moraes Ribeiro Neto, que está aqui conosco, ao lado do nosso comentarista e analista João Pedro Cuti Dias. Muito obrigado, Toninho, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, João Pedro, também. 2021, foi um ano bom? Foi. Eu acho que 2021 foi bom. Porque se o preço do boi oscilou pouco, e quando ele oscila pouco é bom, me preocupa o próximo ano, e é por isso que eu digo que 2021 foi bom. A oscilação do preço do boi girou em torno de 10 a 20%, mas do milho oscilou em torno de 150%, da soja 120%. Então quem confinou sentiu essas diferenças. E 2022 tende a ser pior, porque os preços de fertilizante, cloreto de potássio, que custou 1.000 e poucos a tonelada, 1 milhão e 200 mais ou menos, 1 milhão e 300, hoje está a 5.600. A tonelada, 1.000 e poucos reais. 1.000 e poucos. Subiu para 5. Para 5.000, uma variação, uma oscilação de 300%. Isso no período de um ano? No período de 1 ano e meio, 2 anos, sabe? É porque nós estamos comprando para a safra do ano que vem. Eu estou falando, quem já plantou, e nós estamos pensando na safra do ano que vem, 2023, e nós temos que comprar em 2022, para a safra de 23, que nós vamos colher em 23. Entendeu mais ou menos o raciocínio? Entendi, né? Nós vamos falar de 2023 já. Eu queria saber como é que fica o trabalho de quem, por um lado, está recebendo menos pelo boi. Teve muita oscilação, como o senhor falou. Mas, por outro lado, recebeu, teoricamente, mais porque os preços dos grãos subiram. Soja e milho subiram, o senhor mesmo disse. Exato. Quer dizer, a variação, o que é mais complicado nas contas, na hora de fazer as contas? Perder no boi ou ganhar, tanto na agricultura? Uma coisa não compensa a outra? Mais ou menos. Uma coisa mais ou menos compensa a outra. O profissional não pode sair da atividade dele. Quem é agricultor e é pecuarista, é agricultor e é pecuarista. E independente dos preços oscilarem, ele tem que continuar naquela atividade dele. Você não vai sair da sua atividade porque você está tendo um problema. É essa a sua profissão, é isso que você sabe fazer, é isso que você faz bem. Então nós não podemos estar mudando. Nós temos que encarar essa situação. Eu estava conversando com o João Pedro agora mesmo, sobre, mas é muito melhor vender o bezerro e vender o milho. Eu também acho, quando eu fiz essa conta, é muito melhor vender o bezerro e vender o milho. Mas eu não quero sair da minha atividade. Eu vou permanecer com o bezerro e vou dar o milho para ele, e talvez eu ganhe muito pouco, mas eu permaneço na minha atividade. E isso é fundamental para mim, para qualquer indivíduo. Toninho, você falou 2022. Vamos lá, a soja subiu tanto, em parte porque grande parte ela é exportada. O Brasil exporta, esse ano, 86 milhões de toneladas de soja, e sem contar a farelo de soja e óleo. De outro lado, o câmbio, puxando os preços, ele ajuda quem exporta e atrapalha quem importa, né? Porque você falou cloreto, mato, 85% dos adubos vem de fora, então impacta dele. Mas não foi só o câmbio, foi outras razões, mas também o câmbio ajudou. Agora você olha o ano que vem,
Quando o Brasil está aumentando a participação da carne bovina, antes nós exportávamos 10%, 12%, hoje estamos falando de exportar 30% do que é produzido no Brasil. Isso não seria também uma válvula de escape, vamos falar assim, para que o preço não caia e o preço consiga remunerar o pecuarista? Não tem dúvida. No momento em que a China suspendeu a importação, o preço caiu. E retornou no momento em que ela sinalizou que ia importar. Sinalizou, né? Sinalizou. Mas sinalizou. Então mudou o preço. Né? Quando a gente fala em produtos voltados ao mercado interno, é meio complicado. Eu vejo o pessoal do arroz, por exemplo, com todos esses custos, está caindo o preço do arroz lá no Rio Grande do Sul, com todo esse aumento brutal de custos. E lá tem energia elétrica, tem outros fatores que afetam. Quando você quando os produtos que têm voltado à exportação, pelo menos você tem uma válvula de escape para remunerar um pouco melhor o produtor, né? Como é que você falou? Quando tem a exportação, uma válvula de escape. A exportação é uma válvula de escape. Mas nós temos que trabalhar com outras coisas que eu entendo. Por que nós temos que depender tanto de cloreto importado, de fósforo importado, de nitrogênio que nós não damos conta de fazer aqui no Brasil? Nós temos que resolver esses problemas. A rocha de fósforo e de potássio, aqui no Brasil, com certeza é mais pobre do que a da China, a do Canadá, dos países que exportam para nós. Mas nós temos um problema de logística. Eu penso que o problema de logística nosso é pior, porque ela sendo mais pobre, nós vamos ter que jogar um volume maior no solo, na terra, mas também para trazer do Canadá para cá não é brincadeira. Nós temos um custo muito alto. Mas nós não resolvemos o problema interno. Todo produto nosso é transportado de caminhão. Nós temos que transportar através de ferrovia e através de via fluvial. Aí nós começamos a ficar mais ou menos inteligentes. Mas tem uma turma que acha que tem que preservar o meio ambiente. Não pode ter barco navegando, não pode ter barco grande, não pode ter porto no Rio Paraguai. Sabe? Potássio, nós temos potássio, rocha de potássio, com um teor relativamente bom, mas está em área protegida. Então nós não podemos explorar também. Nós temos uma reserva muito grande na Amazônia, né? Na região do Uruçu, lá, que é um silvinita, que é a matéria-prima de produzir potássio. Mas aqui no canal nós estamos sempre mostrando matérias sobre alternativas. Quando você olha hoje, os chamados remineralizadores são rochas que, conforme tu falou, não tem 5%, 60% de potássio, mas tem 10%, 15%, ou tem 1% no caso de pó de basalto e outro. É isso que vai acontecer muito regional. Você vai ter cada vez mais na sua região, você com certeza em Maracaju, que é a sua área, deve ter pedreiras que trabalham com basalto. O que é o basalto? É o que deu origem aos solos nossos do Brasil. Os melhores solos do Brasil são de origem basáltica. Então, isso vai acontecer e está indo muito rápido isso aqui, porque esses remineralizadores, tem 5 anos o Ministério autorizando o uso deles em termos de registro e legislação. Pois é, as coisas andam muito devagar no Brasil, mas andam. Eu vou contar um pedaço da minha história. Eu vendia, quando eu vim para cá, eu vendia boi, me formei, vim para cá, meu pai morava aqui, eu vendia boi com 4 anos e pouco, com 16 arrobas. Hoje eu vendo boi com 18 meses, 19 arrobas, sabe? Quando eu comecei a plantar soja, eu colhia 20 sacos de soja por hectare. Eu estou achando ruim essa seca, porque eu acho que eu vou colher só 60. Eu colho 70. Então, essas coisas aconteceram, não foi de graça. Aconteceu porque tem a Embrapa, porque tem universidade, porque tem centro de pesquisa funcionando por aí, tem agricultor, tem difusão de tecnologia que acontece aqui, acontece através de órgãos do governo, e a gente reclama muito, mas as coisas acontecem. Toninho, voltando um pouco para a questão do mercado pecuário, quem é que vai fechar no azul? Quem é que vai ter uma boa margem?
O pecuarista, vamos deixar aquele que faz a integração, só aquele que vive de pecuária, de corte. Quem é que vai fechar no azul ou com uma boa margem em 2021? O criador. Eu acho que o criador, que vendeu o bezerro entre R$ 2.500 e R$ 3.000. E quem vai ficar no vermelho é o invernista, principalmente aquele que confinou. Comprou o bezerro caro e pagou R$ 20 por dia de ração. Isso por causa da suspensão das importações da China. Ou teve um outro fator aqui? Não, também por causa da suspensão da China. Mas, como eu disse no começo, a pecuária, a oscilação da pecuária não foi tão grande, foi em torno de 20%, sabe? O que estragou o negócio do confinamento foi o preço do milho e da soja, sabe? E dos outros insumos. Mas, Toninho, você falou a cria. Mas, talvez a cria seja o elemento mais frágil da cadeia da pecuária, ou seja, que precisa botar mais tecnologia. Você tem pecuaristas com condições excepcionais, desmamam 70%, 80% da vacada dele. A média brasileira é menos de 50%, próximo a 50% de desmama. O que está faltando para o criador mudar? O preço melhorou, e o que está faltando agora? Olha, esse indivíduo que produz pouco, ele vai sair do mercado. Sabe? Não tem outra alternativa. O ruim vai sair do mercado. A Embrapa fala que nos próximos 10, 15 anos, 40% dos pecuaristas atuais trocarão de atividade. É verdade. Eu penso mais ou menos assim. 40%? 40%. Dados da Embrapa, que projeta nos próximos anos, partindo do universo de 230, 240 mil pessoas que produzem gado. Agora, Toninho, nós chegamos em 2021 com preços até perto de R$ 350 a arroba. Antes da suspensão da China, o boi estava caminhando rapidamente para chegar a 340, 350. Depois houve a queda, uma queda brusca e, de repente, uma alta brusca também. Tivemos essa oscilação, mas numa rapidez. Muita gente diz, quem está há mais tempo na atividade, nunca viu uma rapidez tão grande para cair e para subir. Para cair até já viu, mas para subir rapidamente, não. Então tivemos isso, 2021 fica marcado por esse preço. Esse preço, o que você acha, Toninho? É um preço que cabe no Brasil? Não, não cabe. No Brasil não cabe. Esse preço é um preço que depende da China. Quando a China soluça, tem problema aqui dentro. Nós importamos muita coisa da China também e dependemos de exportar para a China. Ela já fez isso com relação à soja há uns 10, 15 anos atrás, acabou com a soja aqui. Agora ela fez com a pecuária, não teve um problema maior porque as coisas acontecem mais rápido. Mas eu penso que nós temos que considerar o mercado externo. É aí que, por isso que eu lembrei de falar daquele negócio, da gente produzir um potássio com rocha com menor teor de potássio, um custo de transporte maior, mas é nosso. Nós não dependemos de importar. E nós precisamos também ficar atento ao mercado interno. Muito pior do que ter um preço baixo ou um preço não tão bom durante o ano todo são as oscilações. Você imagina, você compra na alta e vende na baixa. Você quebra. Se você der 3 erros desse, em 3 anos acabou o seu negócio. Então nós temos que ter os nossos insumos, fazer esse esforço e preservar o mercado interno. O brasileiro tem que comer carne. Vamos vender a carne mais cara, mais sofisticada para o exterior. Aqui dentro também tem nicho de mercado. Mesmo em Campo Grande, no interior, tem nicho de mercado para uma carne melhor, uma carne mais macia, mais saborosa. E essa pode ser vendida mais cara, por um preço mais alto. Eu acho
que o mercado nosso, esse mercado de boi, ele não é firme. Essa foi sua pergunta, né? Ele não é firme, não dá para você confiar. Nós, agricultores, vendemos muito por antecipação. E nós nos preocupamos muito com a relação de troca. Quantos sacos de soja eu estou dando para comprar o potássio para 1 hectare? Antes era 3, 4, por aí. Hoje são 8, 8,5. Talvez vá para 9, não sei. Então, essa relação de troca nós temos que estar atentos. Isso é dinheiro que vai para fora do Brasil. E aí eu volto a insistir. Nossas autoridades têm que focar na produção desses insumos aqui dentro, inclusive a indústria. Sabe? Nós estamos com glifosato, que é um herbicida muito usado, ele subiu de R$19 para R$70. E não existe. Está com dificuldade de conseguir. Tem gente que diz que se encontrar 100, paga 100. Então, nós não podemos ficar com essas oscilações. Então, eu não considero que o mercado futuro de boi seja uma coisa muito confiável. Convém ir vendendo gradativamente, fazer preço médio. Preço médio é a coisa mais segura que existe. Mas você não tem mercado futuro, mas tem mercado a termo. Os frigoríficos ficaram fora do mercado, mas há uns 2 anos para cá retornaram. Esse pessoal que comprou a termo, ele honrou os compromissos na hora que o mercado caiu? Ele buscou o boi, entregou, pagou o preço? Olha, o de pecuária eu não sei como é que é. Sabe? O mercado da pecuária é mais ou menos complexo. Nós temos alguns frigoríficos muito grandes, e isso está errado no mercado. E nós temos frigoríficos pequenos. Eu vendo para esses frigoríficos pequenos e vendo à vista. E eu estou muito satisfeito com esse tipo de comercialização. Principalmente se a inflação vier como ela está se anunciando. Você pegar uma inflação aí no começo parece pouco, mas 2, 3% ao mês, ele mexe no seu negócio. Porque o nosso negócio todo é composto de muitas parcelas pequenas que você ganha. E no fim, quando você acumula um ganho de 10% naquele negócio, é um baita resultado. Mas você conseguiu meio aqui, 1 ali, 0,25 ali. Então, eu produzo touro, eu procuro vaca de leite, procuro vaca mais fértil, eu guardo resíduo de soja, resíduo de milho, e tudo isso eu vou contabilizando, e eu acho que o meu confinamento dá algum lucro, sabe? Embora eu ponha o bezerro muito leve e tiro ele com muito tempo de confinamento. Tiro ele com 6, 8 meses de confinamento. Mas o ganho vem de pequenas parcelas. Agora, eu ouvi você dizer, Toninho, que você está dizendo que 2021 foi um ano bom, 2022 já estamos praticamente nele. Agora, você disse que 2023 será uma incógnita. É uma incógnita. Por quê? É uma incógnita porque eu estou vendo os preços futuros e nada sinaliza que vai abaixar, que os preços vão baixar. Os preços dos insumos? Para os insumos. Potássio. Eu falei que antes eu gastava 4 sacos, 3, 4 sacos, agora gasto 8 por hectare. O preço veio de 1.300, mais ou menos, nos últimos 2 anos, e está indo para 5.800, uma coisa assim. O fósforo também, a mesma coisa, que é o MAP e o DAP, mais ou menos a mesma. O glifosato serve para te dar uma ideia também. Só um detalhe, você fala em fósforo, mas o sal mineral também dobrou de preço. Sal mineral também. Dobrou de preço. Dobrou de preço. E vai subir mais. E você ia ter um produto básico que é o sal. Não é só o fósforo, né? Ele dobrou. Custava 70, hoje está 130, 140 reais, o mesmo produto. É isso aí. Então, a gente não sabe dizer
por qual vai ser o custo da arroba de boi. E eu não sei por quanto que eu vou vender. Eu sei que o brasileiro não consegue consumir carne acima de R$350. Não vai consumir. Arroba. Não, arroba. R$350 a arroba. Não consegue. O preço tem que ser bem mais baixo. E nós vamos depender de quem? Da China. Que se ela resolver baixar o preço, ela baixa o preço. Entendi. Toninho, não dá para encerrar a nossa conversa sem mencionar o vídeo do Banco Bradesco que causou uma indignação muito grande nos pecuaristas, principalmente nos pecuaristas. De um modo geral, o produtor rural, mas principalmente o pecuarista desde o dia 24, a véspera de Natal. Depois de lá para cá, esse volume de críticas, de queixas, tem aumentado a cada dia. A gente não para de receber manifestos de entidades, de associações, de pecuaristas protestando contra um vídeo do Bradesco. Esse vídeo até já foi retirado das mídias sociais, em que 3 influencers, 3 moças, pregam a redução do consumo de carne bovina para salvar o planeta, como se a pecuária fosse a responsável pelas emissões de carbono, de metano, gases poluentes na atmosfera. Queria saber a sua opinião sobre essa atrapalhada, vamos dizer assim, muita gente falando em falta de respeito ao pecuarista. O que você pensa disso? Como é que você viu isso, Toninho? Eu acho que o Bradesco deu uma cochilada. Ele não viu a besteira que ele estava fazendo. Essas 3 moças, por sinal, engraçadinhas, bonitinhas, elas não entendem do que elas falaram. Elas não entendem que muita gente depende do trabalho da pecuária. Até muitos restaurantes. Não é o indivíduo lá no meio rural, não. Não é o pecuarista, nem o peão de campo. É o açougueiro, o supermercado, o restaurante, o cara que vende sanduíche, hambúrguer. Todas essas pessoas, se nós nos basearmos no que essas moças falaram, elas vão perder emprego. O emprego vai diminuir. Então, eu acho que foi irresponsabilidade da parte delas. Foi ignorância da parte delas também, porque elas não conhecem a equação de carbono, onde o boi faz parte. O boi come capim, o capim sequestra carbono. O João Pedro tem muito conhecimento disso. Se alguém tivesse que falar sobre isso, seria ele aqui agora. Mas eu vou terminar minha exposição sobre o Bradesco. Eu acho que fizeram bem de tirar, mas o Bradesco já cometeu o pecado dele. Eu recomendo hoje que os clientes do Bradesco diminuam a conta do Bradesco e reclame com o seu gerente. Não é com o diretor, é com o gerente. E diminua a conta dele. Tem muito banco parceiro. O Bradesco mostrou que não é parceiro do agropecuarista. Mas tem muitos outros bancos que são parceiros nossos. Vamos abrir conta nesses outros bancos. Vamos privilegiar esses outros bancos. Eu sei que é difícil fechar a conta num banco e abrir no outro de repente. Então vamos diminuindo pouco a pouco no Bradesco. Aí as moças. Aqui só para registrar, aqui nós temos o vídeo, né, que já saiu do ar, mas está aí, na memória do pecuarista não saiu. Não saiu. Não deve sair fácil também não, né, Toninho? Não deve. Porque as críticas são muito grandes e cada vez maiores. Né? Então eu acho que se a gente se afastar um pouco do Bradesco, ele vai tomar mais cuidado com isso e não vai cochilar na hora de mandar fazer as propagandas dele, os vídeos dele. Porque isso é para promover o banco. E ele acabou dizendo o seguinte: não quero saber dos pecuaristas. Toninho, você olhar hoje, a melhor defesa é o ataque. Se você, a classe pecuarista, nós sempre estamos abordando aqui no canal
a importância que a classe teria que trabalhar integrada. Toda a cadeia teria que trabalhar integrada. Pega o Uruguai, pega a própria Austrália, todo mundo trabalha. Pode ter um quebra-pau entre pecuarista e frigorífico, mas no momento que tem uma causa comum, teria que estar trabalhando integrado. Essa besteira que essas moças falam, falta chegar a explicar, olha, o negócio é o seguinte, você não é o arroto do animal que é só isso, não. Ele comeu aquele pasto, ele defecou, aquele carbono foi enterrado para o solo, a raiz da pastagem está segurando esse carbono. Enfim, não está faltando uma união de toda a cadeia para discutir assunto, porque cada vez mais, daqui para frente, assuntos iguais a esse vão estar na pauta. Às vezes só o pecuarista, mas tem que envolver o frigorífico, envolver a distribuição, o varejista, as empresas de insumos, para mostrar, olha, não é isso que está acontecendo. O que é verdade é que, na realidade, uma pecuária bem feita ela é uma sequestradora de carbono, não é uma emissora de carbono. O balanço de carbono é muito mais retido no solo. 1% de matéria orgânica que tu botar no teu solo são 10 toneladas de carbono. Ou 26 de CO2. Então, quando você vê esses números, acho que falta essa comunicação. Nós aqui temos sempre Eu falando ouvi nisso, hoje que o banco, numa conversa de alguém de pecuarista, com diretoria do banco, de que amanhã, a partir de amanhã, o banco já vai começar a desenvolver ações de divulgação nos meios de comunicação de um posicionamento mais concreto, porque a nota que o banco divulgou, primeiro uma nota sem assinatura de alguém. Depois, ontem, a mesma nota com assinatura de presidente, diretores e tal. Quer dizer, não, a nota, na minha avaliação, teria que ter sido mudada, acrescentada alguma coisa. Agora, pega a mesma nota e assina. Não adiantou muito para a classe pecuária, que continua muito indignada e com razão. Então, eu ouvi dizer que a partir de amanhã o banco vai tomar iniciativas para não só esclarecer a posição do banco, que segundo a diretoria é favorável ao agro, e com argumentos convincentes, né? Fica essa expectativa por aí. Pastorinho, tem uma outra questão que você disse também, eu gostei muito de ouvir o que você falou, fora do ar, e eu queria que você explicasse para a gente, mudando radicalmente o assunto aqui. Você disse que a pecuária brasileira avançou muito. Você até deu o exemplo próprio de que abatia animais com 4 anos de idade e 16 arrobas. Agora você abate o animal com 18 arrobas aos 16 meses, é isso? 16 meses. Você disse que a pecuária avançou muito e que isso deveria ter um diferencial de preço por parte da indústria frigorífica para essa carne que hoje o pecuarista brasileiro consegue produzir. Começa a haver essa diferença já. A gente já sente essa diferença no mercado. Ainda tímida, é natural que todo mundo quer comprar, e o frigorífico também, a melhor mercadoria pelo menor preço. Mas eles já estão valorizando, já está havendo esse diferencial de preço. Mesmo porque nós já começamos a escolher restaurante, nós já começamos a ser mais exigentes na hora que vamos comprar carne, o consumidor, nós como consumidor. Então, já começa a acontecer essa diferença. Tem os estímulos do próprio governo para uma pecuária melhor. Como é que chama o negócio? Novilho precoce. Novilho aqui no estado. Em outros estados também existe isso. Então essas coisas vão acontecendo. E tudo é muito diferente. Tudo evoluiu muito, eu acho que evoluiu muito. Você vê, a medicina evoluiu, a agricultura evoluiu. Eu falei dos 20 sacos para os 70 sacos de... Agora, mais ainda do que você disse é o seguinte, esse avanço todo precisa ser remunerado e a indústria frigorífica está preparada para pagar esse adicional. E aí você disse, os pequenos frigoríficos estão preparados, os grandes não? Olha, os grandes não. Os grandes não é que não estejam preparados. Os grandes se sentem dono do mercado e conseguem mexer um pouco no mercado por conta deles.
conseguem subir. Por exemplo, o negócio da China, no meu ponto de vista, não foi só interesse da China. Teve interesse de grandes frigoríficos também, que se apressou em divulgar aquela história da doença que existia aqui e que os chineses não iam admitir, e isso foi do interesse de frigorífico. Já os frigoríficos menores, e eu trabalho com um marchand, que ele nem tem frigorífico, ele compra o boi meu, abate no frigorífico e manda para supermercado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, e é pequeno, é pouca coisa. E é um negócio bom para mim com ele, sabe? Eu estou satisfeito e ele está satisfeito. Todo o meu gado é direcionado para ele. Ele me paga um pouco mais, mas eu não preciso ir no frigorífico, assistir abate, nada. Meu negócio termina dentro da minha fazenda. Toninho, quando aqui nós mostramos alguns exemplos de cooperativas de pecuaristas que estão pipocando, principalmente no Paraná, tem muito caso. O pessoal se reúne, se organiza, eles não investem em unidade industrial, eles terceirizam o processo, mas porém eles vendem a carne, eles não vendem o boi, vendem a carne. Então acho que é algo que vai crescer no futuro? Olha, pode crescer. Eu faço parte de uma cooperativa de agricultor e que teve bom sucesso em Maracaju, tem um sucesso grande. Para a pecuária não deu muito certo ainda, mas eu vejo que há possibilidade. E não são grandes cooperativas, são cooperativas pequenas que funcionam. Essa funciona. Essa é uma cooperativa onde se você não cumpre todos os requisitos exigidos, você é advertido. Eu não posso divulgar os preços que eles exercem lá dentro, porque sempre tem um diferencial melhor, tanto para comprar como para vender. É lógico, eu não estou comprando para a minha área, eu estou comprando para a área de 150 pessoas. Então é muito maior o volume de compra e o volume de venda também. Eu não perco mais tempo tentando vender 5.000 sacos, 2.000 sacos de soja ou de milho. A cooperativa vende 100.000 sacos, 200.000 sacos, 500.000 sacos. De todos, 5 de cada um, são 100 pessoas, 500.000 sacos. Né? E consegue um preço melhor. Então, isso vai acontecer. Aconteceu na cooperativa de agricultura. E eu acho que para os pecuaristas também vai acontecer. Nós temos um exemplo interessante aqui. É o novilho precoce, Associação do Novilho Precoce. O Kiko até, que nós lembramos dele. Um amigo nosso. Amigo nosso, fez parte disso aí. É uma turma boa, é uma turma séria e está trabalhando bem. Sabe, eu acho que... Com esse modelo? Não é bem esse modelo. Eles vendem o boi vivo. Talvez evoluam para isso. E essas coisas vão evoluindo. Né? Quando no Paraná ela está mais evoluída. Vende a carcaça. Ele paga, sei lá, paga com couro, com os miúdos, recebe a carcaça e ele comercializa a carcaça. No Paraná. A cooperativa pode fazer a diferença numa situação de crise, né? Queda nos preços, por exemplo, a cooperativa pode, pelo menos, diminuir. Pode de várias maneiras, inclusive orientando. A cooperativa que eu citei, que eu faço parte, ela tem assessoria. Nós somos assessorados por algumas empresas que esclarecem para nós as oportunidades que nós vamos ter. Compra agora, o melhor conselho que eu ouvi deles nos últimos dias foi o seguinte: não tenha pressa em fazer mau negócio. Não sai feito doido comprando por aí. Muito obrigado, Toninho, pela agradeço. Sua entrevista aqui. João Pedro, obrigado também. E sucesso na sua atividade em 2022. Quer falar alguma coisa com o pessoal que está em casa? Não, eu só quero passar uma mensagem para todos nós de otimismo, que 22 seja um ano bom para todos nós, com sucesso, com saúde. Na idade que eu estou, eu preciso de saúde. E que com felicidade e essas coisas boas que a gente deseja ter
no fim de ano. Eu agradeço o seu convite para vir aqui. Muito obrigado. Obrigado, João Pedro. Bom trabalho.